Sabe aquela história de tamo junto? Bom, Paulo fala sobre isso aí na Bíblia e eu quero te mostrar isso, bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de 2 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 5, 6, 7 e 8 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar alguns versículos de alguns capítulos bíblicos com os irmãos que tenho certeza que vai edificar a sua fé. Olha o que diz 2 Coríntios, no seu capítulo 7, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Amém? Quando Paulo ele está dando ali as instruções à igreja de Corinto, nessa segunda carta, ele não está importando com a individualidade de cada um, mas ele quer um povo unido como igreja do Senhor. E para isso, às vezes ele necessita ser mais incisivo. E é justamente isso que ele faz quando ele vem falando sobre ser templo vivo do Senhor. Então, às vezes, uma liderança que está sendo direcionada por Deus, ela não vai te agradar, mas ela vai fazer com que você permaneça fiel a Deus nos caminhos do Senhor e cheio do Espírito Santo. Amém? Eu preciso voltar aqui um pouquinho. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre ser um novo corpo, ter um novo corpo. Na sequência, ele já vai falar sobre sermos embaixadores de Cristo. No mesmo capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Olha que coisa linda. Cristo Jesus é quem nos reconcilia com Deus. Hoje nós somos reconciliados. Amém? Então nós podemos dizer Abba, Pai, porque o Senhor Deus, Ele é o nosso Pai. E foi Jesus Cristo, o ato dele, que nos reconciliou com o Pai. Se somos embaixadores de Cristo, temos que anunciar as boas novas para que, do mesmo jeito que nós fomos alcançados, outras pessoas também possam ser alcançadas. Amém? E continuando, no capítulo 6, Paulo ele vai falar sobre o ministério fiel dele ao Senhor. E na sequência, ele vai falar sobre o templo do Deus vivo. No capítulo 6, do versículo 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e o dos ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? É por isso que, às vezes, acontecem dificuldades na vida do cristão. Ele acaba fazendo alianças ali que não era para ser feita. Imagina você, cristão, servo de Deus, sendo o templo do Espírito Santo, templo do Deus vivo, fazendo acordos, se ligando a pessoas que são templos de ídolos, vamos assim dizer, não professam a mesma fé. Claro que não vai dar certo, porque as trevas não compactuam com a luz, ou melhor dizendo, a luz não compactua com as trevas.
Então, logo, você que é luz, que o Senhor te chamou para a gloriosa luz, não vai se dar bem com quem anda em trevas. O problema é que nós fazemos escolhas sem consultar as Sagradas Escrituras. E daí, quase sempre, vai dar errado. Mas continuando, Paulo ele fala sobre a alegria do arrependimento da igreja, porque ele havia repreendido a igreja. Já no capítulo 8, Paulo ele dá incentivo para a contribuição generosa. E isso aqui é muito sério mesmo. Porque lá no capítulo 8, do versículo 15, vai dizer o seguinte: como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. O que significa isso? Se você colheu muito, ele está dando a orientação aqui. Se você colheu muito, então reparte com aqueles que não têm nada. E não é para sobrar, é para dividir mesmo o que sobrou com os pobres. E aquele que colheu pouco, fique em paz, que não vai faltar nada, porque aquele que colheu muito, ele está partilhando com vocês. Então entenda aqui que a preocupação de Paulo é para o andamento, funcionamento pleno da igreja do Senhor. Não importa se tem muito ou tem pouco, o que importa é que todos sejam iguais. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.